Must we really stop eating them now, or can I have one last burger? What's happened to our country? Who's taken the chicken nuggets? Did you kill her? I'm really hungry. It's still difficult to say it out loud. I ate animals. Do you eat this food because you think your face doesn't look smug enough? We are not vegans. They are carnists. Why would anyone eat a baby? Just a little baby. Carnage, a film by Simon Amstell. Available now exclusively on BBC iPlayer. Bom, estamos aqui no último dia do nosso ciclo de cinema de libertação animal. Acabamos de assistir Carnage, que é um filme britânico, produzido pela BBC, né? Que é um documentário fictício. Então ele vai trazer um futuro, 2060 e alguma coisinha, em que os animais foram libertos. Então um mundo vegano, né? E eu achei o filme muito interessante, a primeira vez que eu tinha assistido. Assim, tem suas questões, né? Principalmente por ser um filme produzido pela BBC, um filme britânico, enfim. A gente tem alguns pontos para tratar nesse sentido, mas em geral, assim, amplamente falando, eu achei que o filme é bem interessante, ele traz vários aspectos que a gente pode discutir aqui, como o aspecto da cultura, né? Qual o poder da cultura de transformar as relações sociais, que o filme traz bastante essa coisa da cultura vegana. Então, artistas que produzem pautando a questão dos animais e como isso tem um impacto transformador. Outros temas, né, que a gente pode abordar, a questão da religião, que eles citam lá jovens que começaram a ler o Torá e o Alcorão em busca de dicas culinárias para parar de consumir carne. E, obviamente, a questão climática, né, que o documentário aborda bem profundamente. É quase que o centro, né, o que faz, de fato, essa transição do mundo especista para um mundo vegano é a questão climática. Então, acho que são só alguns dos pontos que a gente pode levantar aqui. E, inicialmente, as minhas impressões são assim... Eu acho que uma parte que me pegou bastante, que eu achei bem interessante, foi essa relação entre o pacifismo e a violência. Que o ativista principal lá do filme, ele começa como um jovem revoltado, um jovem rebelde, e termina como uma pessoa iluminada, né, digamos assim, um jovem gratiluz. Então a gente pensar também como que se dá essa relação de do veganismo ser uma luta política, uma luta de fato violenta, né? Ou ser esse espaço de amor, de gratidão, de só um espaço de amor profundo que poderia realmente transformar a sociedade. Mas se a gente pensar a pecuária como uma base, né, do sistema capitalista, é meio difícil pensar a superação da pecuária sem pensar a superação do capitalismo, que não se dará de forma pacífica, que não se dará com amor, né? Superação do capitalismo, até temos um novo livro no acervo da casa, né, sobre a questão vegana, que se chama Para Além da Natureza, Libertação Animal e Socialismo, que logo na introdução do livro o autor já traz a questão da revolução, que não é um caminho de flores, a revolução é um caminho de violência. E que a gente, como esquerda marxista, né, a gente precisa trabalhar essa teoria que foi fundada por Marx e Engels, que não eram, né, veganos, até anacrônico pensar nisso, né, mas a gente trabalhar essa teoria para trazer a questão da libertação animal para dentro da pauta anticapitalista, né? Então, não separar a opressão dos animais humanos da opressão dos animais não humanos, que também é abordado no filme, né? No sentido de perdoar os seus antepassados que ingeriam carne, esses jovens que já nasceram no mundo vegano, que têm essa dificuldade de aceitar o passado dessas outras pessoas que viveram no mundo carnista, que foram condicionadas a se alimentar de outros animais, de corpos de outros animais, de líquidos que esses animais produziam em seus corpos. Então, a gente pensar essas formas de opressão também é bem interessante. Bom, eu queria saudar aqui a presença do Gregor, né, que é o nosso companheiro aí de luta dos orgânicos, né, uma referência na cidade pra gente.
e repassar um pouco do que foi o ciclo de cinema e libertação animal aqui da Casa de Vidro, né? A gente assistiu na primeira semana o Io, que é um filme sobre um burrinho, um filme polonês que venceu o grande prêmio do júri de Cannes, que são as desventuras, as opressões pelas quais passa um burrinho na Polônia, né? Então ele vira mascote, ele quase vira salsicha, e ele busca uma mulher que tratou ele bem, né? Que ele tem como se fosse uma ficcionalização ali dos sentimentos do burrinho Io. Depois a gente assistiu Okja, que é o filme do mesmo diretor do Parasita, né? O Bong Joon-ho, que é um super porco, assim, um pouco futurista, onde uma menininha na Coreia, ocupada pelos Estados Unidos, né? Chamada Coreia do Sul, cuida de um super porco. E esse super porco vai para um concurso nacional, mas na verdade o plano é fazer desses porcos também salsicha, que seria um porco orgânico, mas na verdade a indústria falsifica aquilo para vender bacon barato, né? E depois, semana passada, a gente assistiu o clássico Terráqueos, que é narrado pelo Joaquin Phoenix, né, que é um vegano de Hollywood, que mostra bem aquele documentário pesado, que esse agora, o Carnage, né, que é também traduzido por Carnificina, mostra um pouco das cenas de violência, né, aquelas cenas de frigorífico, né, e o Terráqueos mostra só isso, né. E assim, o Carnage, a minha impressão inicial é que é um filme de humor, né, e que tem um humor bacana, interessante. Tem algumas resvaladas ali políticas, né, acho que uma incompreensão muito grande da geopolítica por parte dos britânicos, né, que é um povo muito privilegiado e muito alienado, né, consequentemente. Bom, e é isso, eu queria ver também suas impressões, Greg, agradecer a sua presença. Então, eu gostei muito do filme, tá? O que mais me impressionou foi essa visão totalmente diferente que nós estamos acostumados de ouvir e de ter no nosso redor, no nosso presente, não? Então, o filme realmente mantém do começo até o fim essa visão de ver os animais de uma maneira totalmente diferente e de viver num ambiente de compaixão e de respeito mútuo muito maior que agora, muito presente. Eu acho que, em verdade, o filme, como você já falou, ele tem esse aspecto britânico que apresenta isso de uma maneira que eu acho um pouco assim, não muito verdadeira, mas você pode imaginar como se fosse verdadeiro, tá? E em relação a isso, eu queria acrescentar mais uma coisa, tá? Que, de um lado, o filme mostra que ele parte de um pressuposto que se nós temos uma visão que homem e animais são no mesmo nível e são irmãos, não? Que esse vai desenvolver a nossa compaixão, tá? E ele quer quebrar essa diferença entre um ser, digamos, mais desenvolvido, o homem, com o animal. Mas aí eu quero ainda ampliar esse, digamos, até de uma maneira, digamos, mais esotérica, que você pode imaginar assim. Nós estamos vivendo no nosso redor com o reino animal, vegetal, mineral, mas além disso, tá, na literatura esotérica, você tem também reinos de anjos, arcanjos, arcais, não? Então, essa relação que o anjo tem com nós é a mesma que nós temos com os animais. Então, nós somos os anjos dos animais. E nós temos essa tarefa de libertar os animais, através de nossas consciência e especialmente através da nossa capacidade de criar conceitos e de nomear. Tá? O reino animal e o reino vegetal, eles precisam da nossa consciência para colocar conceitos. Um ser, uma semente, tá? Ela precisa da terra e do sol para a planta nascer. E a totalidade da planta é tanto a semente como a planta. E a planta e o animal necessitam da nossa consciência para que nós possamos colocar conceitos e relação, porque relacionando isso com conceitos,
esse quer dizer muitas coisas, não? Que damos sentido, que damos significado a tudo isso. Não? E quando nós fazemos isso de uma maneira com o coração e não só com o intelecto, não? Vem toda essa compaixão. Não? Então, talvez até, agora não posso dizer, mas talvez nossa compaixão talvez é diferente que essa compaixão dos animais entre eles. Não? Com certeza os animais e as plantas têm também uma biodiversidade e uma interligação, uma interação múltipla e enorme e de grande convivência, não? E esse pode ser acrescentado pela maneira que nós podemos viver essa compaixão, não? Então, por enquanto eu vou colocar isso, tá? Biodinâmica, né? Então, esse vem da biodinâmica, não? E então na agricultura biodinâmica, não? Você trabalha com a interação dos reinos vegetal, animal, mas também o ser humano que acrescenta à natureza mais um aspecto importantíssimo. E quando ele faz isso de uma maneira assim sadio e inteligente, não? E interligado com o cosmos, não? Ele consegue até, você sabe, quando o ser humano se abre para o cosmos, para a divindade, para os sistemas sociais, tá? Ele consegue realizar isso no mundo. Não? Então nós temos de um lado de nós abrir para esses pensamentos e realizar. Não? Interessante, queria saudar também a presença do Gregor aqui. Eu acho que o nosso debate já começou muito interessante. Acho que esse filme é muito provocativo e muito problemático ao mesmo tempo. Mas eu acho que eu destaco, para além daquilo que vocês já falaram, né? Ele tem um elemento no cinema contemporâneo bem interessante, que é o que se chama de um mockumentary, né? Ou seja, você tem um cenário dos documentários, que são filmes feitos sobre o passado, no caso do documentário histórico, ou sobre o presente, no caso do documentário jornalístico, né? E esse é um documentário sobre o futuro, o que é uma espécie de contradição em termos e tal, né? E aí, com esse elemento do humor muito ácido que o filme traz, ele ganha ares de ser uma obra definidora desse movimento do mockumentary, né? Que vem da palavra em inglês to mock, que significa meio que você fazer uma zoeira, né? Você desdenhar de algo, né? Você caçoar de um objeto, né? Então é um documentário sobre um futuro onde o veganismo venceu, onde o novo normal é as pessoas terem dietas à base de plantas, e se imagina um cenário que eu até chamaria de utópico, onde as pessoas se tornaram eticamente superiores, então elas são cheias de empatia, cheias de compaixão, mas o filme é bastante irônico também sobre essas pessoas e essas posturas que, pelo menos aqui em Goiás, a gente zoa, caçoa, como o da Barbie Gratiluz, né, do Ken Namastê, né, ou seja, uma cultura burguesa liberal, assim, que o filme também coloca. E então eu destacaria o humor. Eu acho que é um filme que faz comédia com a ficção especulativa sobre esse 2067 lá na frente, onde o veganismo venceu, e é uma vitória que o filme até apresenta de maneira plausível, em virtude do até muito atualmente, né, dos flooding crises que estão acontecendo no mundo afora, né, ou seja, as inundações, os dilúvios. Eu achei essa parte muito atual, porque a gente está gravando esse debate enquanto o Rio Grande do Sul está sofrendo a pior crise de inundações, a pior catástrofe climática da história que o povo gaúcho já enfrentou. E aí o filme também mostra a Inglaterra debaixo d'água, as ruas invadidas por novos dilúvios, e faz esse link, né, entre a mudança climática e a pecuária industrial intensiva, e ao mesmo tempo coloca a questão da saúde pública, né? Porque o filme fala que os ingleses começaram a adoecer em várias crises de zoonose, teve a vaca louca, teve a influenza de não sei o que e tal. Ou seja, várias pandemias, como essa pandemia terrível que a gente viveu a partir de 2019, uma pandemia que matou mais de 7 milhões de seres humanos, né?
e que poucas pessoas falam do quanto ela foi determinada pela pecuária industrial, o quanto ela foi uma zoonose que é totalmente dependente da opressão humana sobre os outros animais. Seja pelo desmatamento de lugares que tinham vírus guardados, seja pelas grandes gripes causadas pela pecuária intensiva, né? E até hoje não se sabe a origem da Covid, né? Sim, e a gente sempre debateu muito essa tese, que eu acho muito plausível. Grandes fazendas causam grandes gripes, no sentido de grandes abatedouros, né? Grandes latifúndios onde os animais são tratados como mercadoria, geram essas grandes gripes, essas grandes pandemias, essas zoonoses que saem de controle. Então eu acho que é um filme interessante, porque ele fala assim, a gente chegando perto do século 22, já vai ter acontecido tanta desgraça, tanta pandemia, tanta inundação, tanta catástrofe climática, que vai acabar tendo um movimento onde o veganismo vai vencer, né? E isso é provocativo, é problemático e tudo mais, mas eu acho que o filme trata de maneira muito interessante, né? Eu acho que o filme é até um tanto otimista nessa escala temporal do veganismo vencendo, né? Então seria ali mais ou menos por volta de 2030 e pouco, que seria esse ponto de virada, onde os veganos começam a ser maioria e junto com isso começam a ser muito atacados, né, pelos conservadores carnistas. Então a gente vê ali cenas de superestrelas que se tornam, né, aquela pessoa, aquele característico, né, aquele estereótipo do cara da internet que fica fazendo vídeo tosco e falando coisas absurdas, que a gente vê muito hoje em dia na internet, né? Já acontece em algum nível esse ataque ao veganismo, tipo, deixem nossos animais em paz, no sentido de vamos continuar comendo eles, né? E não em paz no sentido do que o veganismo propõe, né? Que é de fato deixar os animais viverem em paz. Mas eu acho que se a gente pensar nessa escala temporal, até pensando as mudanças climáticas, o que a gente vê hoje é que meio que o nosso tempo está se esgotando, né? Tempo para promover mudanças radicais na forma como nós produzimos e consumimos para conter as mudanças climáticas. Então já tem cientistas que dizem que 1,5 grau é impossível, já era, já acabou, não tem como mais manter em 1,5 grau. Mas todas as atitudes, elas são importantes para redução de danos, né? Então, assim, se a gente conseguir manter em 2 graus, há cientistas que dizem que 2,5 graus já seria uma expectativa conservadora até para a atual escala em que estamos, né? No caso das mudanças do Acordo de Paris que eram propostas, não acontecerão no prazo certo, né? Então, se a gente pensar essa questão, o veganismo vence no filme ali por volta de 2035, vamos colocar assim. E aí eles conseguem conter e o mundo em 2060 e pouco já é um mundo totalmente equilibrado, né? Que a gente percebe aquela natureza no meio da Grã-Bretanha, os jovens no meio do mato e tal. Então, assim, a gente vê um pouco desse otimismo climático que o filme traz, né? Apesar daquelas enchentes que acontecem ali, há tempo de mudar as coisas. Mas eu acho que se a gente for pensar no nosso presente, atualmente, o veganismo teria 2 anos para vencer, digamos assim, no nosso mundo real, né? Para que a gente possa conter os avanços, né, da questão climática, que a pecuária é, de fato, uma das indústrias mais poluentes do mundo, né? Uma das mais responsáveis pelo aquecimento climático é a pecuária, tanto se a gente pensar o desmatamento que ela promove, quanto a emissão de gases de efeito estufa e outras formas de poluição, como poluição da água através dos resíduos dessa indústria, né? Até pensar a questão da própria saúde humana, se a gente olhar para o uso tanto de agrotóxicos quanto de antibióticos, né, que são utilizados exaustivamente na pecuária industrial, porque esses animais são confinados em espaços totalmente insalubres. Então, para você conter as doenças, e aí também trazendo a questão da pandemia, você precisa utilizar uma quantidade de medicamentos absurda. E isso vem para o ser humano, é óbvio, né? A bioacumulação. Você consome esses antibióticos
E aí os nossos corpos começam a rejeitar e ser resistentes a antibióticos que naturalmente a gente usaria ali para conter alguma doença nos nossos corpos. Então, assim, eu acho que a gente teria menos tempo do que o filme propõe para que o veganismo vença e para conter as mudanças climáticas, né? Eu destacaria esse aspecto da ridicularização, né, como você disse, tanto do carnismo, né, que em determinado momento surge ali como um grande momento de nomeação, né, a importância da linguagem, você apontar quem realmente é o problema, mas ele também faz humor sobre o veganismo. Nesse sentido, eu acho até saudável, né, para que também os veganos possam ver até em que ponto que esse movimento ele pode ser falho, né? Pode ter uma debilidade teórica e prática, mas é muito interessante ver como a denúncia do carnismo, né? Eu acho que se impõe ali na narrativa, e isso é bacana, né? Mostra também como a extrema-direita está ligado ao negacionismo climático, né? Ao machismo. Então aparece lá um personagem que defende a carne, e como isso nos remete muito ao bolsonarismo, né? Aqui no Brasil, esses tiozão do churrasco, né? Como a gente diz, tiozão do pavê, né? Que na verdade é uma pessoa que parece ser inofensiva, mas ele tem uma concepção reacionária da vida e não admite mudanças, né? E então essa coisa do veganismo ser um movimento político eu acho muito interessante, acho que o filme aborda de maneira adequada, critica a monarquia na Inglaterra, né? Diz que a monarquia teria acabado ali, o que é quase uma heresia para uma TV estatal, que é a BBC, né? Inclusive o rei levou um tiro, né? Essa parte ela é rápida, ela passa assim meio despercebida. Mas um dos ativistas carnistas comenta, né? Eles já atiraram no rei, agora eles querem tirar a nossa carne. Isso, e como a monarquia e o carnismo, né, estavam entranhados, e aí tem aquele período da confusão também, que é interessante. Como a nossa sociedade está estruturada na hierarquia, principalmente entre essa divisão entre animais humanos e não humanos, né? Realmente eu acho que a gente vai passar por um momento de confusão entre as pessoas, né? Que a gente como vegano ouve muito, mas você come o quê? Mas ir no churrasco, você não faz churrasco em casa? Mas como é que você vive? Né? Então tem essas confusões que acho interessante a gente pensar. Isso, e também a coisa da monarquia me lembrou atualmente, né? Saiu o primeiro retrato do rei Carlos III, né? E foi um retrato em que ele é todo vermelho, né? Ele tá com a roupa vermelha, fundo vermelho. E as pessoas brincaram, esse é o sangue que a Inglaterra derramou, né, ao longo de tantos séculos de imperialismo e tal. Então acho, assim, nesse sentido também um documentário provocativo, que faz um humor em relação à própria nacionalidade, né, britânica e tal. E, assim, acho um filme excelente, acho que dentro ali dessa criticidade ali, né, eles conseguem... um objetivo bacana, que é trazer humor, mas também com informações, né? Trazem lá que 15%, aí não sei até que ponto é válido, né? Mas lembrei também daquele Atlas da Carne, né? Da fundação Boll, né? Uma fundação de um grande ambientalista alemão, né? Esqueço o nome da instituição. Heinrich Bolt, né, uma coisa assim. Heinrich Boll. E aí me lembra isso, né, dos dados, então essa coisa do docudrama, né, da ficcionalização de um falso documentário é interessante, porque também você consegue veicular algumas informações, né, quanto a pecuária é responsável pelas mudanças climáticas, quantos litros de água você precisa para um bife, né, então esse nível de informação eu acho interessante, é um mérito também do filme. Eles falam que a produção de carne precisa 115 ou 150 vezes mais espaço em relação à produção de verduras, né? E relembrando do que nós mencionamos a Covid aqui, não? A Covid se espalhou pelo ar, pela atmosfera, não? E o aquecimento global também é um problema, uma doença da atmosfera, não? Então essa atmosfera é, digamos, de como que nós tratamos as relações entre os homens e com a Terra, não? Nós temos que aprender a enxergar a Terra como organismos, não? E de uma maneira saudável.
E no filme eu percebi que ele tocava no assunto de vegetarianismos, especialmente a partir de uma maneira emocional. Não? Então tinha muitas imagens, muitas músicas, e sempre voltava nessa questão de amor com os animais, de compaixão e tudo isso. Então eu acho que é muito importante de nós realmente desenvolver mais esse lado de sentir compaixão e de sentir a dor do outro, não? Especialmente nesse tempo de guerra que nós estamos. Não? E, mas de outro lado também, tá? Do jeito que você falou, que nós precisamos também ver, quantificar onde que é a causa do aquecimento global. Tá? Nós temos que culpar essas pessoas, nós temos que integrar esses custos nos custos dos produtos. Tá? Então nós temos que ter, tanto do lado racional e econômico calculável, mais firmeza para conseguir colocar isso na nossa sociedade. E também, claro que precisa também do lado emocional para tocar as pessoas. Não? Hoje as pessoas estão tão enrigidas, não tanta rigidez, tanta frieza, não? Que dá muito medo. Não? E é difícil de imaginar como que nós podemos mudar essa sociedade. E um outro aspecto da crise de saúde que o filme traz também é naquele setor sobre a população obesa, né? Que pega um problema muito atual, sobretudo em sociedades onde essa junk food corporativa ela se propaga, os alimentos superprocessados dessa indústria invadem um mercado muito baratos, aí a população começa a adoecer com, claro, obesidade, diabetes e tal, e o filme sugere que as pessoas não sabem que elas estão sendo abusadas, né? E ao mesmo tempo, aí, do ponto de vista da economia política também, né? Sim. Essa vitória do veganismo, ela se dá no momento onde a carne se torna muito cara e as pessoas não têm mais o poder aquisitivo, até porque aquele produto está sendo tarifado de acordo com os danos que ele causa ao ambiente, né? Que é o custo invisível, né? Que se diz. Exatamente. Extrapolado, não? Sim. E esse estilo de vida, hoje ele é um estilo de vida muito barato, né? Então é muito mais viável economicamente você consumir ultraprocessados do que você consumir vegetais. E mesmo se a gente pensar nos piores vegetais, né? Que são os vegetais contaminados com agrotóxicos, se a gente pensar a questão dos orgânicos também, né? Então, assim, ter um estilo de vida que te adoece é mais barato. Por quê? Porque a indústria impõe isso. Existe todo um lobby da indústria dos ultraprocessados para manter esses alimentos baixos, a preços baixos, né? Então é mais barato você comprar uma lasanha congelada do que você comprar bons ingredientes para fazer uma lasanha em casa. E aí também a gente pensar essa questão da confusão como uma confusão que é imposta pela indústria alimentícia, né? Então hoje em dia, tudo que você pega no supermercado, que você vai olhar a lista de ingredientes, tem leite em pó na composição. Pode não ter nada a ver com leite em pó, vai ter leite em pó na composição, porque é uma forma também de baratear esses produtos, que são também ultraprocessados, né? E também a gente olhar para essa indústria dos reality shows culinários, digamos assim, né? É também uma coisa muito interessante, que quando eu comecei a minha jornada de me integrar à gastronomia, eu assistia muito a esses reality shows. E foi bem mais ou menos ali junto com a minha transição para o vegetarianismo. Então eu assistia esses programas e sempre a carne estava muito presente ali naqueles preparos, né? Você não cozinha sem um animal ali para você cozinhar o corpo dele. E aí eu ficava nessa, poxa, eu vou aprender essas técnicas ou eu vou simplesmente ignorar essa parte da carne para os vegetais, que são sempre colocados como coadjuvantes, né? Os vegetais nunca são o prato principal de uma receita nesses programas. Então a gente é o tempo todo induzido a pensar que você só se alimenta se tiver um animal morto no seu prato. Se não tiver um animal morto no seu prato, tá faltando alguma coisa na sua refeição, né? E a gente vê isso muito no dia a dia, do que o vegano come, mas e as proteínas? Ah, mas você suplementa?
Porque como assim você adquire tudo que você precisa de vegetais? Cuidado, você vai morrer de vegano. Você vai morrer de vegano, morrer de fome. Sendo que é o contrário, né? Já ouvimos existe- assim, olha, o meu sobrinho parou de comer carne, teve câncer no osso e morreu. Aham. Cuidado. Que nóia, né? Sendo que a gente sabe, né, já é provado pela ciência, O cálcio que tá no gergelim. o que nos adoece é o consumo de carne, é o consumo de laticínios, é o consumo de ovos. Então, assim, não são os vegetais que nos adoecem, muito pelo contrário. Então, a gente tem que trabalhar muito esse imaginário da gastronomia também, do o que é uma refeição, o que é um prato bonito. Não é um prato com um animal morto se decompondo, não é. E sobre esse tema, o filme também traz aquele chefe indiano, Sim. né? Charmoso, que parece que revoluciona o programa de gastronomia, que é o contra-exemplo desses shows que você está dizendo, que Isso. você tem que colocar o cadáver lá como protagonista. Sim. E o próprio ativista, né, aquele Troy, ele fala, não, uma das pessoas mais importantes nessa revolução foi esse chefe, né? Sim. E E tem esse lado mais irônico, assim, mais divertido do documentário, que ele traz também esse veganismo sexy, né? Então esse chefe, ele é, a moça fala, uma das entrevistadas fala, ele é como se fosse um monge com quem você pode transar. Então ele é um cara lindo, ele é um cara atraente, etc, carismático, e tem aquela outra LGBT, cena também, que colorido. parece, dá a entender que tem um pessoal ali no encontro, o cara se levanta e pede um sanduíche com carne, e aí a moça fica com uma cara de nojo, assim, tipo, nossa, eu tô saindo com esse cara. Então é isso, eu falo muito isso também, né, tipo, eu, né, minha experiência é essa, se eu sinto atração por alguém, eu vejo essa pessoa colocando um pedaço de um animal morto na boca dela, acaba na hora a minha atração pela pessoa, sabe? É anticlímax total. carnistas ou anticlímax. Sim. Não, mas é muito interessante como o veganismo não, se relaciona com muitos temas. Sim. Não? Então, tanto na saúde, como questões ambientais e tudo isso. Não? Então, ele é interligado com uma rede de maneira de nós conviver com o nosso ambiente. Tá? Mas, infelizmente, mesmo se você fala para uma pessoa que é carnista, olha aqui, cuida da sua saúde, você vai emagrecer comendo vegetais, cuidar do meio ambiente e muitas outras questões, parece que mesmo pela própria saúde, ele não quer cuidar da própria saúde, ele não tem tanta cuidado da própria saúde, que ele não tem tanto egoísmo nesse sentido, que ele pensa de mudar. Tá? Então nós temos de um lado o vegetarianismo que intervém de tantas maneiras na nossa maneira de viver, e de outro lado nós temos esse discurso do lado direito, não? Que trabalha muito com os fake news, então com um monte de mentira e um afastamento à realidade da natureza. Não? Agora nessas inundações do Rio Grande do Sul, tem políticos da direita que falaram, não, foi uma árvore que caiu, que derrubou a represa e a ponte, então nós temos que tirar todas as árvores que restam. Não? Então, surgem as coisas mais absurdas e mais afastadas no mundo. Então, nós temos que aprender a lidar com isso. Não? E isso é muito, muito difícil com, de outro lado, essa procura de, através do vegetarianismo, você quer também tocar as pessoas no coração. Não? Então, como que você vai abrir esses corações e como que você vai chegar lá? Não? Talvez através da arte, de outras maneiras também. Da cultura, né, em geral. Eu fiquei pensando nisso, né? Tem determinado momento em que eles falam, na China é muito mais fácil impor o veganismo porque eles são autoritários. Mas é justamente a orientação científica de uma sociedade que garante uma boa governabilidade, né? Então, assim, não é uma questão de impor algo, mas, por exemplo, nós no Brasil tivemos que impor a vacinação contra a Covid, né? Porque ao mesmo você pode até criticar uma ou outra vacina, mas você não pode criticar todas as vacinas em bloco no meio de uma pandemia que está matando milhares de pessoas, né?
Então, assim, acho que é por aí que ali aquele discurso da BBC, né, de a Inglaterra era uma democracia. Mas você acabou de falar que era uma monarquia, em que existia uma hierarquia social estabelecida. Então, até que ponto, de fato, a Inglaterra hoje é uma democracia? E até que ponto a China é uma ditadura, né? E de que tipo é essa ditadura? Quer dizer, uma ditadura orientada pela ciência, que busca o bem comum, que fez o lockdown consequente durante a pandemia, que salvou milhões, enquanto isso nos Estados Unidos, mais de 1,5 milhão de pessoas morreram pelo negacionismo, e lá você tinha que dar $100 para a pessoa vacinar, né? Porque senão a calamidade ia ser ainda maior. Então acho que, e você também trazendo a coisa da responsabilidade, que é ter consciência, e nos outros debates também a gente trouxe isso, que é assim, se nós somos tão superiores, entre aspas, aos animais, em algum sentido nós somos, porque temos uma consciência mais elaborada, uma linguagem, né? Também tem isso no Carnage, né? Que eles conseguem traduzir os pensamentos dos animais, né? É uma coisa interessante. Mas se hoje nós não conseguimos, né, entender os animais assim através da linguagem, mas vemos eles se expressarem através da sensibilidade, né, da sentir dor, sentir falta dos filhos, sentir solidão e tal, até que ponto a gente realmente é digno da nossa consciência se a gente come os animais, se a gente causa doenças, se a gente destrói o planeta? Então, nós temos uma capacidade de planejamento e por isso devemos planejar o uso da natureza de maneira sustentável, né? E evitando a dor dos humanos e dos não humanos. Inclusive, tá o primeiro livro ali, Quão Inteligente... Somos inteligentes o bastante para saber quão inteligentes são os animais. É um questionamento interessante, né, que a gente pode fazer, e a gente pode extrapolar esse questionamento para pensar a natureza como um todo, né? Somos realmente esses seres tão superiores, sendo que a gente está destruindo a natureza, a gente está causando tantos danos, a gente enquanto sistema, né, como essa consciência que forjou um sistema que gera tanta destruição, né? Então, a gente pensar até que ponto realmente somos tão superiores. Então hoje a gente vê vários memes na internet, tipo um homem conversando com um macaco, e aí o homem se dizendo extremamente superior e o macaco falando, pô, mas você é o que paga pra beber água, eu não pago pra beber água. Ou então, quem disse que você é o mais inteligente? A minha própria espécie. Então fica complicado, né? Eu queria, essa questão é muito importante e filosófica, e aí eu estava pensando em dois aspectos, não? Um que é até, digamos, mais físicos, tá? Eu estudo muito a relação entre a qualidade do alimento e nossa consciência, tá? E quando nós estudamos, quando nós pensamos de onde que vem a planta, nós vamos perceber que ela vem pela fotossíntese do dióxido de carbono do ambiente. Então ela é totalmente integrada no ambiente, e 98% da substância dela vem do ambiente. E ela é tão integrada no ambiente que você planta elas nas constelações cósmicas e ela vive, a vitalidade dela vem da biodiversidade, do calor, da luz do sol, e ela pega até a maneira que ela foi plantada. Tá? E nos sistemas de medicina antroposófica e chinesa, tá? E a ayurvédica também, não? O que nos alimenta é a energia vital do alimento, e a substância sai pelas fezes amorfa. Tá? E a vitalidade que se manifesta na forma está sendo absorvido e sobe até no coração e vira... Na medicina chinesa nós temos a consciência aqui no coração, e na medicina antroposófica vai se juntando com o oxigênio do ar, vai oxigenando o ar e vai criando a substância do nosso cérebro. Então, da maneira que nós pensamos sobre o ambiente, depende muito de como que foi plantado a planta e os vegetais, tá? Como que foi mantido e cultivado. Então, nós temos uma interferência na nossa maneira de pensar através do sistema de produção de alimentos, tá? Que pode ser orgânico, biodinâmico, permacultura, ou de outro lado, através de uma transgênico, através de uma transformação genética de todas as células de uma planta. Então nós temos esses dois lados, digamos, no nível mais físico.
tá? Em relação à questão de será que estamos livres ou não, será como que nós podemos lidar com essa questão. E de outro lado, do ponto de vista filosófico, nós vamos conseguir interagir de uma maneira saudável, intervir de uma maneira saudável com o ambiente, quando nós entendemos quais são os motivos por qual nós fazemos uma coisa. Então, quanto mais nós sabemos os motivos por que nós fazemos uma coisa, se vem, digamos, de um condicionamento intelectual, de hábitos da sociedade, da família e tudo isso, tá? A partir do momento que nós conseguimos pensar e procurar mais profundamente os motivos das nossas ações, nós podemos pouco a pouco nos decidir se nós vamos fazer uma coisa ou não. Tá? Isso é só para ter uma contribuição nesse sentido. O filme suscita debates interessantíssimos, né? E eu acho que tem dois aspectos que eu também queria ouvi-los sobre, que eu fiquei nesse momento de rever pela segunda vez, matutando sobre a questão das mídias e das artes, né? Que eu acho que o filme também traz muito fortemente. Primeiro, é um filme produzido pela BBC, né? British Broadcasting Company, como se fosse uma espécie de reportagem televisiva do futuro que as pessoas estariam assistindo em 2067 sobre a vitória do veganismo nesse contexto todo, né? E ao mesmo tempo o filme é um objeto midiático um tanto complexo, né? Porque, por exemplo, ele vai fazer uma espécie de discurso crítico da publicidade do marketing. Então ele vai pegar imagens de arquivo que de fato existem do Burger King, do McDonald's, vendendo as suas mercadorias, fingindo, né, para as crianças e para os seus pais que você não está comendo pedaços, né, de cadáveres que a indústria matou para você, mas que você está fazendo um McLanche feliz e tudo mais, né? E o filme, eu acho que ele tem essa coragem desse humor ácido, né? De falar assim, o Ronald McDonald tem o cabelo vermelho por quê, né? Porque ele é um palhaço. Não, mas a gente poderia ver que é o sangue de todas as criaturas que morreram e foram parar no Big Mac. Então, tipo, eu acho interessante esse discurso crítico em relação ao marketing e à publicidade, que também aparece no momento da propaganda de iogurte, com aquelas top models lindíssimas, assim, tomando iogurte e fazendo assim, olha como é sexy, né? Então, eu acho que tem um elemento midiático que é você desconstruir o marketing, a propaganda e ridicularizar um pouco esse setor da produção midiática. Tem um outro elemento também, que é essa extrema-direita que se apropria das redes para influenciar os influencers veganfóbicos que estão lá produzindo conteúdo para ridicularizar o cidadão que escolhe o veganismo como, assim, uma opção ética, existencial, filosófica e política, né? Então, acho que o filme também é bem cáustico, de uma maneira bem interessante, com esse produtor de conteúdo, influencer digital, que cada vez mais a gente vê, e que pode ser um cara que está recebendo do agrobusiness, da pecuária industrial, para ficar ridicularizando o vegano, né? Aí o próprio filme, ele imagina-se como se fosse uma TV do futuro e ele critica, por exemplo, a TV que ridiculariza os obesos, né? Ele mostra um programa que o cara lá fala, não, a gente é o esquadrão que vai perseguir a banha, a gente vai pegar os gordões aqui e tal, olha que ridículo, né? Então, o ridículo no filme é também ridicularizando os ridicularizadores, né? Tem um jogo assim de você... linguagem, falando sobre a própria história da televisão, né? Exatamente. Então, eu acho que é um filme que dá para ser lido assim, com as ferramentas conceituais, teorias da mediologia, por exemplo, né? Que é um campo que o Regis Debray fundou e que é bem interessante de pensar, né? Como que a mídia é apresentada nesse filme e, ao mesmo tempo, também como as artes se misturam a isso, né? Porque aí o filme vai trazer a mídia noticiando performances artísticas, desde as grandes estrelas, que vai pegar, por exemplo, Paul McCartney, que é um dos mais famosos veganos do planeta, da história, né? Que ele é muito citado nos documentários que nós já vimos, né? Se os matadouros tivessem paredes de vidro, as pessoas se tornariam vegetarianas.
E o filme tira um sarro até do Paul McCartney. Pega um vídeo do Paul McCartney até um pouco ridículo, assim, o cara é um gênio, né? Mas ele faz uma musiquinha lá do Meat Free Monday, a segunda-feira sem carne, e aí o filme vai lá e fala, não, mas isso parece a terça-feira sem limpeza étnica, né? Pô, Paul McCartney, né? Só a segunda-feira é muito pouco, né? Daí pega o Morrissey também, que é uma grande estrela da cultura musical britânica, né? Que fez um disco com o Smiths, que é o Meat is Murder, e aí ele aparece lá e vem esse discurso, não, isso está superado. Meat is people. Ele fala que anteriormente meat is murder significa carne é assassinato, mas agora não. Agora o que a gente via como carne, a gente vê como gente, como sujeito, como pessoa, né? Então o filme me parece bem interessante do aspecto midiático, e aí ele vai colocar também a presença dos artistas, né? O artista performático que se trancou dentro de uma jaula no meio da rua, fingindo ser uma vaca, com uns tubos em seus mamilos, e aí as pessoas passam e veem aquela performance, e ao mesmo tempo aquela performance está sendo filmada para um filme ou está na TV, né? Então eu acho interessante o modo como o filme é uma obra de arte, que integra performances artísticas, musicais, mas que às vezes não leva elas tão a sério, assim, né? E uma delas eu destaco que eu achei até bastante comovente, que é um drama, né? Acho que uma peça de teatro ou Musical. Não, eu estou pensando numa cena em que a senhora está muito idosa, sofrendo com Alzheimer, e aí o filme descreve ela tendo uma crise de amnésia, assim, né? Diante do frango morto à sua frente, e ela parou de achar aquilo normal, e ela olha pro filho que está ali do outro lado da mesa, mas foi você que matou? Matou ela? Não, isso aí mataram lá no mercado. Não, porque você está chamando de isso? Essa questão Como assim? linguística é bem interessante também, né? Porque quando a gente aprende o inglês na escola, a gente aprende que he é ele para pessoas, she é ela para pessoas e it é para animais e coisas, né? Sim. Então, pôr esse questionamento do porquê que você está chamando de isso, né? Que seria a tradução. E não de ela, a galinha. Então, não é uma desumanização, né? Mas, assim, não encontrei uma palavra. Desanimalização do animal, né? Coisificação do animal. É bem interessante essa questão da linguagem que é exposta nesse trecho, que ao que me parece é um filme, né? Que inclusive foi produzido pela BBC. O filme ele traz muitas obras supostamente produzidas pela BBC que incentivaram o veganismo na Inglaterra. Então eles fazem essa propaganda, assim, como é que você fala do institucional lá? Narcisismo institucional da BBC. Sim, na questão do veganismo. Mas assim, eu acho que a questão da propaganda é uma questão muito interessante, que até eu acho que saiu um pouco de pauta nos últimos anos, mas lá por volta de 2018, 2019, estava muito na ordem do dia trabalhar a questão da publicidade infantil, da publicidade direcionada para crianças, que é uma publicidade muito violenta na questão da alimentação, né? Aí o filme mostra isso, o Burger King, o McDonald's, até quando a indústria da carne vai tentar se levantar, né? Depois que o veganismo começa a criar força, a indústria da carne faz programas tentando trazer as crianças para o consumo de carne, para o consumo de laticínios. Então a gente pensar essa relação entre a propaganda e o público infantil é muito importante, né? E assim, me parece que não está mais tão em pauta, mas a gente vê que a propaganda, ela historicamente, ela é conflituosa, assim, até cientificamente falando, a propaganda e a ciência, elas têm vários conflitos ali, né? Até estava lendo hoje uma matéria do Outras Palavras, que fala sobre como a indústria do tabaco se voltou para a indústria da alimentação viciante quando o tabaco começou a ser criminalizado por propagandas, começou a criar aquelas legislações sobre os malefícios, né, de fumar. Então as mesmas companhias que produziam o cigarro, elas passam a produzir ultraprocessados, ultraviciantes.
e passam a utilizar aquela mesma propaganda super atraente que eles utilizavam no cigarro, então colocar aquela pessoa bem-sucedida fumando, porque você vai ser bem-sucedido se você fumar também. Então essas companhias que usavam essas estratégias para fazer as pessoas fumarem, passam a usar essa estratégia para fazer as pessoas se alimentarem de forma horrível, né? E aí a gente vê também como é perverso esse universo, que ao mesmo tempo que ele faz com que as crianças, desde a mais tenra idade, se alimentem de forma péssima para os seus corpos, para o seu desenvolvimento, tanto físico quanto intelectual, cresçam em uma sociedade que mostra um corpo perfeito que jamais vai ser alcançado nesse estilo de vida, né? Então, ao mesmo tempo que a propaganda incentiva o consumo de ultraprocessados por crianças, que vão crescer obesas, que vão ter uma série de problemas de saúde, essa mesma indústria mostra a supermodelo comendo um iogurte e até traz essa questão também do o que é saudável e o que não é, né? Porque a indústria do fit também faz propagandas assim, que você acha que você está comendo uma coisa super saudável e na verdade não está, né? Tem muitos produtos hoje em dia que são ditos fitness e que não são lá essas coisas, né? Na verdade são cheios de aditivos também, cheios de outras formas de açúcar que não o açúcar tradicional, porque o açúcar tradicional é o grande vilão. Então a gente pensar como a publicidade ela é perversa em vários sentidos também é um aspecto bem interessante que o filme traz. E esse tema que você usa, perversidade, também nos leva para um outro tema que é um pouco a psicologia que tem no filme. Né? Porque em vários momentos aparece uma acusação de que o carnismo está conectado com uma perversidade. E, inclusive o ativista do filme, né? O Troy, quando ele aparece naquele cenário midiático sendo entrevistado por uma jornalista hostil, né? Ele fala assim, nossa, mas se eu estivesse num campo tomando um suco de beterraba e alguém chegasse e botasse a boca nas tetas de uma vaca e começasse a sugar o leite, quem seria o pervertido? Eu que estou tomando suco de beterraba ou esse sujeito, né? Então, a questão da culpa também aparece conectada a essa perversidade, porque os carnistas e os psicólogos dos ex-carnistas, eles estão fazendo rodas ali, e aí é muito ridículo também as terapêuticas que eles fazem, né? Não, eu vou passar assim, você fala um queijo que você comia, né? Ah, eu comi muito catupiry, muita mussarela, você, né? Tipo, ele ridiculariza também essa questão da consciência culpada que essa pessoa que foi carnista e começou a fazer um processo de mutação, né, de transformação, de transição para o veganismo, sofreria, né? Perversidade, culpa e a indicação de que o veganismo seria uma posição eticamente superior, de criaturas que amam, que têm empatia, que têm compaixão. Aí eu acho também um pouco problemática essa idealização dessas figuras, namastê, né? Eu acho que até o uso que o filme faz da palavra revolução, né, é muito problemático, né? Porque o ativista vai falar da revolução daquele chefe indiano que faz um programa de sucesso que não tem carne, né? Mas revolução é isso, né? Vocês reduziram a isso, né? Aí talvez teria até que cuidar de não cair em clichês, não? Porque o vegetarianismo tem um clichê de ser muito afastado do chão, tá? Que é muito então, eles estavam tão, digamos, eles tinham esquecido, ou eles não sabiam como que foi o passado, não? Eles viviam num mundo tão isolado, tão afastado que tinha esquecido isso, não? Então é importante de procurar ter um vegetarianismo que possa ser comum para todo mundo, não? Isso seria interessante, não? De ter uma coisa como se fosse uma coisa natural, não? Na verdade, isso seria o mais bonito, não? A gente deveria fazer uma guerra para isso. A gente pauta muito o veganismo popular, né? Que é assim, arroz, feijão e outras proteínas e saladas, né?
E aqui no Vera Cruz tem o Paulinho Punk, que é um amigo nosso, que ele faz um rango no fim de semana e oferece para as crianças do bairro. E faz tudo vegano, né? E é uma forma de educação alimentar que a gente precisa avançar. Nesse sentido também eu queria pautar a coisa de falar de um animal não humano como pessoa. A gente tem ultimamente visto essa coisa dos direitos dos rios, né? Dos direitos da natureza. Então eu acho assim, durante muito tempo a animalização foi tido como uma depreciação do humano. Mas isso só aconteceu porque primeiro você depreciou o animal, você violentou o animal, você instrumentalizou. E eu acho que agora você estendeu o direito aos animais não humanos e aos biomas, né? O direito do cerrado, das espécies, a biodiversidade, né? Que o dia foi, antes de ontem, o Dia Mundial da Biodiversidade. Isso só traz benefícios, né? Porque você eleva a natureza ao status de sujeito de direito. E da mesma maneira o animal não humano. Então acho que isso é interessante, apesar de a gente precisar ainda diferenciar um pouco, porque eu acredito que existe um certo salto qualitativo na consciência humana, né? Isso é até auto-evidente, e acho que a gente não precisa estar afirmando isso como um privilégio, né? Entender que o filme traz também essa questão da historicidade, quer dizer, lá na frente, quando o veganismo vencer, nós vamos reler o passado a partir dessa vitória, né? Vamos dizer, a história ela vai sendo condicionada pela sua continuidade. E os animais também têm uma historicidade, porque os animais também estão abertos para a evolução, né? E nós somos frutos dessa evolução. Então acho que nesse sentido da integração, a questão do sujeito, de ver o animal como um sujeito de direito, é um tema muito interessante e promissor. Inclusive na América Latina, nós temos alguns países da região dos Andes, principalmente, né? Bolívia, Peru, Equador e não sei se a Venezuela também, mas que avançam nesse sentido de mudar suas constituições para descrever, digamos, os direitos de Pachamama, né? Os direitos de toda a natureza e não apenas os direitos humanos, e incluir então os animais como sujeitos de direitos, né? Então, de fato, esse é um aspecto bem interessante, né? Esse aspecto jurídico de superar o antropocentrismo jurídico e os direitos meramente humanos em prol de um contrato natural, como o Michel Serres vai falar. Assim. Que vai até no sentido de nós termos um direito de ter uma natureza saudável nas próximas gerações. Né? Também todo o direito que os governantes têm que se comprometer com a manutenção de uma natureza intacta. Está tendo os primeiros processos, eu acho que na Europa, de movimentos ambientais exigindo isso. Sim. Eu acho que essa forma como é tratada a revolução, né, que o Eduardo traz, seria também a minha grande crítica ao filme. O filme em nenhum momento traz outra perspectiva, né, que não o veganismo. Então, assim, a gente sabe que quando se trata de crise climática, por exemplo, não adianta a gente pensar em formas capitalistas de conter a crise climática, né? Ecossocialismo ou barbárie, realmente, porque o capitalismo é um sistema de produção que trabalha os recursos da Terra como se fossem infinitos, né? Sendo que eles são finitos. Então, assim, a gente pensar também as formas de opressão em geral, né? Não só a opressão do animal não humano, mas também a opressão do animal humano, que é inerente ao sistema capitalista. Então, essa abordagem do filme apolítica, assim, né? E que é uma abordagem que está muito presente no veganismo em geral, né? O veganismo em geral, ele se coloca como um movimento apolítico, o que é um grande problema, né? Que se a gente pensar... E aí também que entra a importância da gente trabalhar essas teorias diferentes. Então, voltando ao livro, né, que eu citei lá no começo, trazer para o marxismo a questão da libertação animal também, não só do animal humano. E aí também pensar essa sensibilidade como uma característica revolucionária, né, que o livro traz também, como a sensibilidade nos permite imaginar outros mundos, né?
Então, a partir do momento que você se blinda para outras formas de opressão, que não a opressão do animal humano, você não consegue imaginar mundos que não oprimam esses outros animais, que não oprimam a natureza como um todo, que não causem tanto dano à natureza. Então, a gente pensar também essa questão do emocional como uma forma de mobilização política também, né? Como uma forma de levar à mobilização política. E até algo que a pecuária usa contra o veganismo é dizer, mas vocês comem soja com agrotóxico, né? E de fato, a monocultura não vai dar conta da crise climática, né? E não é só você abandonando o consumo de carne e plantando soja transgênica que você vai resolver, né? Então, ou continuando plantar a monocultura, né? A monocultura não vai conter a crise climática. Seja ela de soja, seja ela de cenoura. A monocultura não vai conter. Uma base do capitalismo não é a delimitação de área e criar muros de lá para cá, não? E de criar posse, não? Então essa maneira de tratar o animal como posse para se enriquecer, não? Esse tem que ser superado, não? E esse tem a ver com a superação do capitalismo, de conceitos capitalistas sobre o reino vegetal e animal e do solo. Sim. E talvez tentando aprofundar essa crítica, que eu também acho que o filme é insuficiente, ele merece também ser um pouco malhado, né? Eu acho que no tema da revolução, o filme tem uma perspectiva totalmente liberal, burguesa e rasa, né? Sim. A palavra revolução ocorre ali, mas é o Troy elogiando aquele chefe que está famoso nas redes sociais porque ele apresenta aquele programa, né? Pô, isso não tem nada a ver com revolução de fato. Me parece que o filme ele fulaniza a questão, né? Ou seja, você tem esse ativista famoso que é o Troy, e inclusive ele vira um mártir, né? Porque ele é assassinado e depois comido por seu assassino canibal e tudo mais, né? Ou seja, você cria essa imagem desse mártir herói que está num casal homoerótico e ele elogia esse seu namorado, esse seu marido por ser um revolucionário na mídia gastronômica e tudo mais. Mas se você atentar, praticamente não existe movimento social no filme, né? Não existe nada parecido com Animal Liberation Front. Não existe nada parecido. O PETA aparece até, né? Mas eu achei que, assim, de maneira um pouco rasa, né? E o ativista, eu fiquei um tempinho com a PETA me fingindo de morto e depois eu fui fazer coisas mais importantes aí, não sei o quê. Não sei, me parece que falta uma elaboração do tema do ativismo que o filme poderia ter feito, porque o filme é contemporâneo da Extinction Rebellion, do Fridays for Future, de vários rolês que estão rolando, né, mundo afora. Então me parece que politicamente... O filme do ano 20, eu acho, não? Por aí, 2020, não? E esses movimentos surgiram no 22, 23. Um pouquinho depois. Então tem algumas ideias de ativismos boas, eu vi de intervenções assim, públicas, não? Mas não discute a questão social. Não? E até essa questão de, eles não estavam vendo, eu estava lá me fingindo de morto e ninguém estava nem aí. Então também trazer como esse ativismo tem falhado, né? Até se a gente pensar que o nosso ciclo, cadê o público, né? Então, assim, a gente pensar outras formas de mobilizar as pessoas para esse tema, que não essa forma que também é muito centrada no debate ético e no debate racional, que a ideologia da libertação animal, né, ela é muito centrada nisso. Então, o vegano se posicionando como essa pessoa eticamente superior, extremamente racional. E aí vem também esse ódio aos outros humanos junto com isso, né? Então, a partir do momento que eu sou vegano, eu sou um ser superior, então eu odeio todos os carnistas. E aí isso gera uma separação, assim, que a gente até aborda esse tema, o tema do terrorismo vegano, né? Que a gente fala sobre botar terror mesmo na galera. Então, tipo, o filme também aborda esse tema. Você tá consumindo queijo? Pô, queijo é estupro. A vaca foi estuprada, está sendo estuprada diariamente para que você beba o leite do filho dela que foi roubado. Mas a gente também não pode separar dessa forma, assim. Então, eu odeio todos os outros seres humanos que não são veganos.
Então, assim, até a gente se desloca e aí esse deslocamento cria também um afastamento, né? Então, como é que você vai convencer pessoas se você se afasta dessa pessoa, se você coloca como um ser superior? Então, assim, a gente pensar também formas de ativismo vegano que consigam superar esse problema do que a gente vem enfrentando até então. Porque eu acho que o ativismo vegano até então, ele tem sido muito focado nesse ponto e não tá funcionando, claramente. Até a gente fica pensando, a gente tentou convencer a galera com um argumento tal, não deu certo. Qual outro argumento que a gente pode tentar agora? Sim. Só para arrematar um pouco do meu argumento contra o filme também, no sentido político, né? É que nessa descrição da vitória do veganismo, né? Ele olhando para o passado humano, como se a gente tivesse superado o carnismo, ele não descreve nesse caminho a necessidade de mais enfrentamento, de ação direta, de trancamentos de rodovias, de destruição ludita da propriedade corporativa. E pelo menos eu percebo que, pelo menos o debate público na Europa hoje em dia está nesse nível, assim. Você tem milhares e milhares de ativistas do Extinction Rebellion sendo presos, principalmente na Grã-Bretanha e na Holanda, né? Porque eles bloqueiam ruas, porque eles causam caos no trânsito, porque eles estão indo para o enfrentamento com a polícia e estão fazendo desobediência civil massiva. Eles botam 20 mil pessoas em Den Haag e a polícia tem que mobilizar 50 viaturas e enfrentamento, né? Parece que o filme trabalha com essa fantasia de que o veganismo iria vencer sem um enfrentamento desses movimentos, que tem como liderança também a Greta Thunberg, que faz greves pelo clima e tudo mais, né? Então me parece que é bem fantasioso nesse aspecto, a vitória do veganismo sem o uso de violência e com o uso de uma ética um pouco idealista, né? Que o próprio PETA, né? É People for the Ethical Treatment of Animals, né? Pessoas pelo tratamento ético dos animais. Tudo bem, é muito bonito a compaixão, a empatia e tal, né? Mas quem é que vai de fato vencer o império da junk food, dos ultraprocessados, do McDonald's, do Burger King, com um discursinho sobre empatia e compaixão? Sim. Né? É como se a vitória se desse com um golpe de mídia, em que em determinado momento fica patente que comer carne é errado, né? Isso não vai ser dessa forma. É aí que entra também muito a questão de como o filme aborda a potência da cultura, né? Que de fato essas produções artísticas, culturais, elas têm um papel, né? Mas eu acho que o filme centraliza muito isso, coloca essas obras, que são em geral criadas pela própria BBC, né? Como centrais no processo de transição daquela sociedade inteira para o veganismo. Então, a pessoa que assiste uma peça e sai de lá sentindo que ela precisa comprar leite de arroz. Mas e daqui a uma semana, sabe? Quando a peça não estiver mais tão fresca na memória dela, como que vai ser a atitude? Então, eu acho que pensar também como que o filme centraliza isso na questão cultural e deixa de lado essa questão mais política mesmo, mais de enfrentamento, né, organizado, assim. E até o filme mostra, o único protesto ali mais violento que o filme mostra é inclusive dos carnistas contra os veganos, né, que tem fogo no meio da rua e a galera quebrando coisas, são os reacionários carnistas ali, né. Eu penso que esse enfrentamento e confrontamento ativo, não, é muito importante. Só que de outro lado nós temos que lembrar essa força do McDonald's e do Big Bag, ele só depende da quantidade do que eles vendem, não? Então, se tem menos público para isso, eles enfraquecem, não? Então, infelizmente, eles têm esse tamanho porque tem tanto público, não? Essa é a grande dificuldade também. Mas voltando a isso, né? Por outro lado, é como a mídia em geral, eles impõem uma ideologia do consumo, né? Do consumismo, do carnismo, então retroalimenta, né? Claro que eles ficaram grandes através de uma cultura carnista que vem antes deles,
E hoje eles impõem isso, né? Eles que gastam muito dinheiro. Inclusive a coisa dos custos invisíveis que a gente estava falando. Essa é muito importante. Eu diria que existe um processo de dumping ambiental, porque você banca os custos ambientais a médio e longo prazo para baratear o custo da comida, né? Aqui no Brasil menos, mas em outros lugares o McDonald's é mais... Aqui também, porque é R$20 um McDonald's e qualquer pit dog também é o mesmo preço, né? Então e assim, também o próprio pit dog trabalha com isso, mas se for comer uma comida orgânica, uma comida saudável, vai ser mais do que isso. Então existe assim, a indústria, o lobby, eles bancam os custos para aumentar a escala de vendas, e nisso eles conseguem quebrar muitos dos negócios, né, de comida saudável, vegana e tal. Então hoje é muito difícil você abrir um local vegano no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né, e manter sustentabilidade, porque é um nicho, né, enquanto que o carnismo, que tem todos os seus problemas, ele é hegemônico, né? E um último aspecto aqui da minha pauta também, que eu gostaria de ouvi-los, é também as questões de gênero, que de certo modo aparecem ali. Eu acho que tem uma personagem, aquela senhora, que se mostra rebelada contra a imposição da indústria de entretenimento, que ela como atriz, né, fosse banhada em leite, não sei o quê, né? E ela ensina no filme de maneira muito didática, né, a questão da produção dos ovos e do leite ser também uma opressão de gênero, né? Porque, é claro, você precisa inseminar essa vaca, né, de maneira que configura um estupro tecnologicamente induzido e tal, mas enfim, um estupro high-tech, e depois a separação forçada da vaca e de seu filho, né? E o filme sugere também esse vínculo afetivo muito intenso que o animal teria com a sua cria, com o seu rebento, né? E o filme também tem umas cenas que mostra ali, por exemplo, a Natalie Portman, que também é uma atriz muito famosa mundialmente, que é vegana, e que ela sempre faz as suas intervenções, assim, chamando a atenção das pessoas que, os laticínios e os ovos têm relação com a exploração das fêmeas, né? Então, acho que aparece isso no filme, e também naquela cena em desenho animado, né? Que é atribuída ao Troy, ao ativista, enquanto mídia ativista, um produtor de filmes e de curtas, onde a criança pergunta para o pai, né, nossa, o que vai acontecer com esses pintinhos aqui? Eles vão para uma granja para os frangos, e aí tem aquela máquina ali ao lado, e o pai fala, não se preocupe, né? Então a criança sai de cena, e aí a máquina é ligada e mata em massa aquelas crianças que são machas, e aquela criança vê o extermínio em massa ali e fala, nossa, o que está acontecendo aqui, né? Tem um choque geracional, tem uma crise, uma confusão, né? Então, nesses dois momentos eu vi a questão de gênero aparecendo também, né? E eu acho interessante, eu acho que o filme trabalhou bem, de modo rápido, mas provocativo essa questão também, né? Sim. Essa questão a gente tem falado, né, nos últimos debates, a gente tem comentado essa relação entre a opressão entre as mulheres, as fêmeas humanas e as fêmeas não humanas, né? Que é até um debate que eu vejo pouco, assim, tanto no meio feminista quanto no meio vegano, no sentido de você escancarar essa violência, como o filme faz e a gente tem feito aqui também, né? De falar o que é, de realmente nomear aquela coisa. Então, o queijo, o laticínio, o ovo, ele é uma forma de estupro, sim. E quando você fala isso para as pessoas, isso gera um choque absurdo. Até eu falei isso para alguém recentemente, a pessoa ficou, nossa, como assim? Como é que você fala uma coisa dessas? Que horror! Mas é a verdade, né? A gente, como essa espécie que tem essa capacidade de cognição, essa capacidade de nomear as coisas, a gente tem o dever também de nomear as coisas, né? Não é só um privilégio, é uma responsabilidade também. E assim, o filme, ele escancara isso, né? Aquela atriz lá, ela pauta isso o tempo inteiro. Então,
como que as feministas não estão pautando o direito reprodutivo de outras espécies, né? Como a galinha, que ela é forçada a ter, eu sempre falo pro Renato também, ovo é menstruação de galinha. Forçada? E justamente, você potencializa isso. Então, uma galinha é forçada a ter 20 vezes mais períodos, né, menstruações, do que normalmente ela teria. E a partir do momento que ela não menstrua mais, ela é assassinada. Então, isso é o auge do machismo, do patriarcalismo. A origem, talvez, né? Sim, e provavelmente a origem, né? E a vaca também, que passa mensalmente, inseminada, assim, anualmente, né? A vaca, ela tem gravidez forçada uma atrás da outra, e isso gera um desgaste físico e psicológico muito grande. Então, o período de vida de uma vaca é reduzido drasticamente por causa disso, porque você tem que gerar, produzir uma vida dentro de si, de forma muito mais exaustiva do que naturalmente você faria, e ao mesmo tempo você é separado constantemente desse feto, né, dessa criança, digamos assim. Então, assim, a vaca, ela passa por esse trauma constante de engravidar e ter seu filho roubado, engravidar e ter seu filho roubado. E aliado a isso, ela ainda é colocada numa jaula, né, numa baia de confinamento, que também as porcas são colocadas, que são completamente insalubres, esses animais não conseguem nem se mexer, virar de um lado para o outro. Então imagina, você tá grávida e você ter que ficar parado numa mesma posição por 9 meses, sem conseguir se mexer, e no final ter suas tetas sugadas até sangrar, sabe? Então é um processo muito violento, é uma violência absurda que tem que ser pautada tanto entre os veganos quanto entre os feministas. E aí também que a gente vê o problema do identitarismo, né? De você ver só a sua opressão exclusivamente, né? Você não aliar a sua opressão, não ver a conexão entre a sua opressão e as outras opressões que existem no mundo, que estão todas conectadas, né? Não tem como você lutar contra uma coisa só. Até o filme traz, e vários movimentos sociais trazem, a libertação animal é a libertação humana, né? Não tem como, ou você liberta todo mundo, ou você não liberta ninguém. E ainda nessa questão de gênero também tem um livro, né, que é a Política Sexual da Carne, que mostra como o machismo está muito envolvido nisso, né, de matar. Até também tem um momento no Carnage que os humanos que ainda têm o apego a matar, né? Usam no veganismo eles usam lá um jogo de realidade aumentada e tal para satisfazer esse impulso, né? E a gente vê, aí na verdade é um cara com uma arma atirando para um lado para o outro como se estivesse numa guerra. E a gente pode pensar a conexão entre essa vontade de matar um animal não humano e as guerras que vão surgindo através dessa insensibilidade que vai sendo construída, né? Através dos frigoríficos, que depois se tornam matadouros, que são os campos de concentração, que se tornam, né, câmaras de gás, né? Então toda essa conexão da violência. E aí na política sexual da carne também está colocado isso, né? O homem, ele se impõe comendo carne, ele se afirma comendo carne. Vegetarianismo é coisa de mulher, soja dá peito, porque tem hormônio feminino, todas essas fake news. Inclusive, durante a pandemia eu fui pesquisar, estava lá no processo de cada vez mais comer soja, né? Fui pesquisar, né, de fato, qual é a veracidade dessas coisas. E eu vi um médico que dizia que comer soja dava peitinho em homem e tal, e era o mesmo médico que negava a vacina da Covid. Né? Então a gente vê essas conexões entre o carnismo e o negacionismo. Negacionismo climático, negacionismo das pandemias, né? Das vacinas e tal. Então a gente vê como muitas vezes é o homem, né? O macho, né? Normalmente o machista, é o cara que vai afirmar, não, eu como carne sim, e tal, eu mato o animal, se precisar eu vou lá e mato. Não mata, né? Em geral não mata, né? Porque é cada vez mais você no máximo restrito. Pega uma bandejinha no supermercado e paga por ela. E para terminar nosso debate, uma provocação última que eu acho que o filme faz que é interessante. Quando os líderes políticos aparecem, nós temos, por exemplo, o Obama, né? E alguns líderes britânicos e tal, né? E o filme fala assim que se você quiser ser eleito, né, você vai ter que ser filmado, vai ter que ser fotografado, né?
no meio do povão, comendo um sanduíche de salame, né? Comendo um bacon e tal, não sei o quê. Essa ideia de que a carne ela é popular, né? E aí eu queria ouvi-los para terminar, a gente debateu isso nos últimos dias, né? Eu recentemente, olhando as redes sociais, e aí eu vejo a Simone Tebet, né, em Campo Grande, em um evento que habilitou 38 frigoríficos que vão exportar carnes para a China, né? E o que me deixou bastante decepcionado foi uma foto do presidente Lula ao lado da sua ministra e com um pedaço de carne sangrento em suas mãos e um sorriso no rosto, né? Uma foto de rede social celebrando um grande feito, e o quanto isso é problemático também, né? Uma certa esquerda carnista que considera que o desenvolvimento do país envolve grandes proezas como 38 frigoríficos novos no Mato Grosso, quando a gente tem mudança climática, quando a gente tem zoonose, quando a gente tem inundações e tudo mais, né? Então, normalmente eu evito fazer críticas ao Lula porque a extrema-direita é muito desleal, é muito injusta, é muito odienta, mas será que nós também não temos que fazer um pouco dessa crítica de um certo lulopetismo que pensa o progresso como vamos levar a todos os brasileiros a possibilidade de no fim de semana tomarem uma cerveja comendo um churrasquinho de picanha de primeira, com um carro na garagem? Eu acho que ainda tem um discurso lulopetista um pouco equivocado nesse sentido, né? Sim, total. Eu acho que são dois pontos em que a esquerda tem falhado no debate, que é a questão animal e a questão ambiental. Apesar de que a direita tem falhado muito mais, né? Até não é uma falha, né? É um projeto, ela se propõe a negar a crise climática, mas eu acho que a esquerda não tem conseguido colocar esse debate da forma correta. E a questão do veganismo também, eu acho que esse político carnista e essa falta de interação, né, coloca muito... tá muito ligada a essa posição apolítica do veganismo. Então, assim, eu acho que, em geral, os militantes veganos, eles são militantes veganos, e é isso, sabe? Não, é muito raro, eu acho, você ver uma pessoa que é vegana e que milita em outras causas, e que não seja a causa do veganismo. Então, Isolacionismo. Dos veganos, essa postura antipolítica também, né, que eu pelo menos não posso estar mal informada, mas eu não conheço um político brasileiro vegano, assim, que paute isso. O Haddad é vegetariano, mas ele não pauta isso, assim, também é aí, mais uma falha, né? Ele vácuo poderia... de liderança vegana no mundo político. Justamente. Ele poderia pautar isso de uma forma muito mais frequente no discurso dele, mas ele não faz. Marina Silva faz? Não. Nossa ministra do Meio Ambiente da Mas Música ela faz, é né? vegetariana? Eu acho que ela não é. Por Tá isso que a gente está vendo? falando desse vácuo de liderança E ela vegana. tem lesões, né, no corpo pelo mercúrio, se não me engano, né? Acho que a Marina Silva ela tem problemas de saúde decorrentes do mercúrio dos peixes, né? Mas assim, também a questão da comunidade tradicional, que num contexto de carestia tem que comer aqueles peixes, né? A gente também entende essa coisa, né, dos ribeirinhos, né, a especificidade de um subdesenvolvimento em que as pessoas não têm acesso a uma agricultura estável, né? Uma agricultura de qualidade. Então a gente também entende esse lado dos povos tradicionais. E eu acho que isso tem a ver também com o populismo lulopetista, né? Que a gente pode criticar. Por quê? O Lula é um cara que vem de Pernambuco, que é um lugar de sertão, de seca. E na seca, o que você faz? Você guarda aquele animal ali como sua reserva calórica. Porque a agricultura é inviável. Né? Então, primeiro a gente precisa transformar o mundo para depois transformar a ideologia, né? Só que é claro que existe um jogo aí em que a gente vai se organizar também ideologicamente no sentido de organização política, né? De movimentar os conceitos, né? Para que as pessoas tenham uma abundância que permita que a agricultura substitua, né, essas formas arcaicas, vamos dizer assim, né, que podem ser ultrapassadas hoje com toda facilidade, desde que haja uma integração do desenvolvimento, né, no caso do nosso país.
Lembrando que a JBS promoveu um golpe de Estado no Brasil contra a Dilma, porque na verdade ela disse que compraria a Swift, que era o maior frigorífico estadunidense, mas o que elas fizeram foi uma fusão em que os ativos da JBS foi para a Bolsa de Nova York, e hoje você percebe vários frigoríficos de elite, aqueles tudo bonitinho, que você chega tudo iluminado, tá as carnes, então tudo no freezer, tudo Swift. Né? Então quer dizer, a JBS não conseguiu comprar a Swift, foi a Swift que comprou a JBS. Então, na verdade, hoje o capital estadunidense é que manda na ocupação do território brasileiro e nas cabeças de gado que estão aqui. Então, o Lula, como um cara que é do establishment, né, quer dizer, ele defende as causas sociais, mas dentro de um paradigma keynesiano, ou seja, não vamos atacar a propriedade fundiária, o especismo, né, que fundamenta também a relação de propriedade no todo, tanto o cercamento da terra quanto a propriedade sobre a res, sobre o animal especificamente. Ele não questiona isso, ele apenas, de modo keynesiano, né, tenta criar um estado de bem-estar social dentro do capitalismo. E essas contradições estão aí, tanto é que mesmo o PT tendo sofrido um golpe de Estado articulado pela JBS, que estava ligado ao Temer, né, que quis colocar o Temer lá, e também essa política de isenção fiscal, porque as campeãs nacionais, né, receberiam isenção fiscal, enquanto nós temos que pagar duros impostos, as grandes conglomerados capitalistas, por supostamente puxarem o desenvolvimento nacional, e em alguma medida isso é verdade. Agora a questão é, o controle acionário dessas grandes empresas estão nos Estados Unidos, ou então na lumpenburguesia de banditista, né, esses ricos, como é o caso do Joesley, né, Batista e os irmãos, que na verdade fazem o que for necessário para se manter no poder. Uma coisa é você ter, por exemplo, um Embraer, uma Eletrobras, mesmo uma Petrobras que causa poluições, mas que tem um controle público que pode reduzir, retornar, como fazer o cinema brasileiro é muito financiado pela Petrobras, né, com todos os seus problemas. Mas outra coisa é você dar isenção fiscal para a JBS, promover toda uma crise política, né, e depois aparecer aí. Então eu acho que é uma contradição que a gente tem que criticar mesmo, inclusive criticar antes da extrema-direita, para que a gente tenha uma interpretação crítica sobre a esquerda reformista, né, e mesmo a esquerda revolucionária que ainda não tenha feito essa revolução anti-especista, que também é necessário, né. Então muitas vezes também as revoluções elas se esgotam, mesmo com as boas intenções, porque não conseguem ter uma amplitude de temas, né, meio ambiente, então isso pode gerar uma série de crises na sociedade, e a gente tem que cuidar para que a revolução seja integral, né, para que haja uma mudança de paradigma alimentar, ambiental, comportamental, né, científico, para que essas conquistas possam ter continuidade, né, e profundidade. A esquerda mantém o conceito de aumento de consumo, né? Então ele quer pelo menos distribuir o consumo até as pessoas mais necessitadas, tá? Mas ele não questiona no geral o consumo, né? E esse é muito difícil realmente para a esquerda questionar publicamente, porque senão eles vão realmente talvez não sendo votados, né? O acesso à cidadania através do consumo, ele sempre foi uma das bases, né, dos governos petistas no Brasil. E assim, só para concluir a questão da inaptidão da esquerda, da falta de habilidade da esquerda de lidar com esses temas, eu percebo isso muito na minha militância. Eu sou comunista, eu sou ambientalista e eu sou vegana. E eu percebo que, principalmente na esquerda marxista, existe um fechamento para esses temas, tanto da questão ambiental quanto da questão animal. Porque muitos ainda veem a questão do desenvolvimentismo, né? Então, existem militantes que se dizem comunistas e que dizem: eu prefiro destruir uma floresta inteira do que impedir a construção de uma fábrica. Sendo que não existe essa contradição, sabe? Não tem por que você destruir uma floresta inteira para construir uma fábrica. E assim, a gente vê rotineiro, sabe? Você chegar num lugar, numa reunião de militância, você se posicionar enquanto vegano e você ser motivo de chacota por causa disso, sabe? Então, vou te arranjar um frango vegano ali, peraí, que o frango só comeu vegetais. Então, assim, essas infantilidades que a gente vê que
Sabe, não tá na hora disso mais. O povo já perdeu o timing há muito tempo, não acompanhou a história, sabe? E a questão climática também, né, que tá super conectado, as pessoas não percebem a relação entre a pecuária e a questão ambiental, e a questão ambiental como uma questão da classe trabalhadora, porque é quem vai mais sofrer com o caos climático é a classe trabalhadora. Não são os ricos, não são os bilionários. Então, assim, eu vejo muito essa falta entre os marxistas, entre os comunistas, de fazer essas conexões. Até vou trazer o slogan do filme que a gente viu na semana passada, né? Faça a conexão. A classe trabalhadora é quem mais vai sofrer com as mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão sendo causadas pela burguesia agropecuária, pela burguesia do campo. Mas quem tem que pagar é quem mais emite CO2. Justamente, quem mais sofre não é quem mais emite, né? Então, por isso que tem que ter os dois discursos presentes. Sim. E hoje a gente viu que o prefeito de Porto Alegre está sofrendo um processo de impeachment porque desregulamentou a legislação ambiental, né? E então, assim, essa coisa da responsabilização, como você disse, tem que estar presente. E além disso também, ele, ao desmontar a empresa pública de águas, ele deixou 19 bombas de drenagem estragarem, né? Então, assim, essa coisa do neoliberalismo, do Estado mínimo, né? Na medida em que, tipo assim, não existem outras... A sociedade civil não está organizada a ponto de abrir mão do Estado como gestor desses problemas estruturais, né, que podem advir. Então a gente hoje vê assim, a direita neoliberal, né, ecocida e austericida, né, porque retira recursos da sociedade e entrega para empresários que só querem desmatar, só querem produzir ao máximo. Né? E eu diria o seguinte, é que a produtividade ela é uma relação. Então quer dizer... aumentar a produtividade não é você produzir mais, é você talvez trabalhar menos e produzir o mesmo tanto. Então acho que a gente tem que entender isso também, que o desenvolvimento não é produzir mais. É distribuir melhor. Não? É distribuir melhor e produzir com mais sustentabilidade. E eu acho que a indústria, e aí falando com... Eu acho que é produzir menos, na verdade. Distribuir melhor. Distribuir menos, mas... Mesmo a produção se manter no nível atual, é uma produção insustentável. Porque a produção atual, ela está pautada no quê? Na obsolescência programada. Sim. Então são produtos pouco duráveis, produtos que precisam ser constantemente trocados, uma coisa que não é necessária. E assim, principalmente a questão da qualidade dessa produção, porque uma coisa é você alimentar o mundo com agro, porque as pessoas precisam do agro para se alimentar, outra coisa é você produzir mais orgânicos, que isso sim a gente precisa, né? Sim. Então, nesse sentido também que tem pessoas que não têm acesso ao consumo, e esse é um problema histórico do nosso país e do nosso continente, né? Então, realmente o consumo é importante, mas o consumo de qualidade, porque hoje a gente percebe a classe trabalhadora, né, e mesmo muitas pessoas que não têm acesso nem ao trabalho, obesas. Por quê? Porque sofreu uma carência alimentar muito grande e de repente ela se vê capaz de consumir qualquer coisa. Ela vai lá, compra skinny, compra iogurte, compra não sei o que, só come besteira. Né? Então hoje a gente vê assim, nas periferias a obesidade e também a nível mundial a obesidade superou a fome. Mas ainda 850 milhões de pessoas passam fome. Então, assim, a distribuição é a grande questão e também a qualidade, a sustentabilidade da produção. Né? Imagina se os 1% mais ricos do mundo, se nós distribuímos a metade de 1% do que eles têm, 99% pode ganhar o dobro sem trabalhar mais. Como é bom o socialismo. Esse foi um bloco interessantíssimo, a gente saiu um pouco do tema do filme, mas trouxe uma coisa muito contemporânea, né? E eu fiquei pensando também sobre essa questão do populismo de esquerda, ou o lulismo como uma força populista, extremamente poderosa, que venceu a última eleição e que pode nos fazer avançar em muitos aspectos, né? E aí eu gosto da sua lembrança do Lula como nordestino, como pernambucano, que vivenciou essa seca e tal, mas eu também fico pensando muito na ascensão de Lula como um líder político
no ABC Paulista, num território completamente colonizado pela indústria automobilística e por seus sindicatos, né, de metalúrgicos e tal, e o quanto isso também vai marcar um pouco a visão de mundo de Luiz Inácio, assim, né, esse pernambucano que chega no ABC Paulista e parece que ele vai forjar uma visão sobre o bem viver e sobre o que ele quer promover na sociedade, que é baseado em inclusão pelo consumo, mas não só isso, é um consumo muito específico, é o carro, é o churrasco, é a cerveja, a cachaça, né? Tem alguns elementos que parecem constituir a boa vida para o povão e que ele deseja proporcionar, né? Mas isso também é questionável assim, do ponto de vista dessa concepção do bem viver, né? Enfim, por que o churrasco, o carro e a cachaça e não como nós... Veganismo. Não, a maconha, a mandioca, a bicicleta, né? Ou seja, não eu é uma acho diferença. que a questão é que o Lula é um homem da geração passada, vamos dizer, né? Um homem do pós-guerra, onde o sonho americano se difundiu, né? E tem seus pontos, eu acho que defensáveis, assim, porque você tem uma carestia generalizada, né? É porque nós não vivemos isso, mas nossos pais, assim, vendia paçoquinha com 10 anos. Meu pai vendia paçoquinha com 5 anos de idade na rua. O Lula era camelô com 7 anos de idade, né? Então, assim, tudo bem, eu quero um trem bala de alta velocidade movido a hidrogênio verde, mas a geração anterior precisou de um carro, né, para assim, integrar minimamente o Brasil, sabe, viajar aqui para o interior. Então o povo vivia dentro de um carro e isso foi o que possibilitou uma ascensão social para que hoje a gente possa sonhar com o metrô em Goiânia, né, sonhar com a sustentabilidade, mas com uma base industrial sólida, né, porque não adianta nada você ter uma sustentabilidade em que vai todo mundo voltar para plantar, sabe, assim, debaixo do sol. Né, do sol quente, vamos dizer, regredir. E é por isso que muitas vezes os conservadores, eles não entendem nosso discurso de reduzir o consumo. Porque na verdade eles estão justamente elevando o padrão de consumo para um sonho que cativa muito eles. Que a gente vê como consumismo, em grande medida mas eu acredito que a gente possa assim, consumir com qualidade. Né? Você ter um carro sustentável, uma bike elétrica, né? Porque também, pô, eu posso dizer assim, pô, Eduardo, mas eu tenho uma bike elétrica, mano, você tinha que pedalar aí, ó, entendeu? Você, não, mas eu tenho minhas demandas, eu tenho minha rotina. Então o desenvolvimento ele é muito atrativo e a indústria ela é muito importante como horizonte de desenvolvimento, inclusive para otimizar a produção e evitar a poluição. Hoje a indústria é muito ligada à poluição, só que eu acho que existe um grande horizonte da indústria sustentável. Que o Brasil tem essa vocação, porque é um país industrializado, em grande medida, teve o maior parque metal mecânico do mundo nos anos 80, né? E hoje sofre um processo de desindustrialização que a gente precisa evitar através justamente da orientação ecológica, tem uma indústria ecológica, né? E é o que vai ser provavelmente debatido na COP30 no ano que vem, né? Acho que é por aí. É importante que tem algumas pessoas que colocam o desenvolvimento econômico como objetivo de tudo, não? Mas você pode colocar o desenvolvimento econômico como meio para uma qualidade de vida que depois se orienta também para outras coisas, não? E que não precisa ampliar o tempo inteiro o capital, não? Então, porque tem muitas pessoas super ricas que o único objetivo deles é dobrar a riqueza dele a cada 2, 3 anos. Né? Isso é a custa dos outros. Né? Eu acho que esses são aspectos desse populismo, né, que tem muito a ver com a história do Brasil também. Que o consumo de carne, ele é, historicamente, uma questão de classe também, né? Então, os ricos são os que consomem mais carne, né? Quem tem acesso ao gado, quem até tem, né, tantas cabeças de gado. E o consumo de vegetais, ele é, em geral, ligado a uma situação de carestia. Então, assim, tem esse fetiche em torno do consumo de carne, do bem-sucedido, né? De ter acesso à carne
como algo que é mais caro, de fato é mais caro que os vegetais. Então tem essa questão, e a questão do carro também relaciona muito com a estrutura das cidades brasileiras, né? Porque o Brasil tem cidades que pega a população trabalhadora e coloca ela longe do trabalho, né? Ao invés de colocar próxima, colocar a população mais carente nos centros, perto de onde elas trabalham, né? Não, você coloca essas pessoas na periferia. E aí essas pessoas passam várias horas no transporte público, que é um transporte público ineficaz também, para conseguir acessar seu trabalho. E no final de semana, quando a pessoa não está trabalhando, ela não consegue acessar também o centro, que são os espaços de lazer, os espaços de cultura. Então a gente pensa acesso à cidade, acesso ao trabalho, que tudo isso acaba sendo pautado por esse modelo de desenvolvimento brasileiro, que inclui essa periferização das populações carentes e o modal de carros, né, como principal, né, esse rodoviarismo brasileiro, que também é muito marcante. Então a gente vê que esses ideais que o Lula traz como a qualidade de vida para o povo tem a ver com essa história, com esse desenvolvimento de como o Brasil se deu, né. Eu acho que defender que o povo consuma coisas boas é apelativo, mas é eficiente. Porque também é uma expressão da luta de classes. Olha, nós queremos coisas boas, né? E porque nós construímos... desassociar o animal da coisa boa, né? Então, não é. mas esse é interessante. Sim. Você coloca o consumo de coisas boas no centro da discussão. E depois, pouco a pouco, você transforma esse boa de carne para o vegetarianismo. Exato. Por exemplo, mas comer orgânicos é caro. Não, mas nós vamos junto aqui organizar uma comunidade de sustentação de agricultura, né? E tal, e aí você... subsidiado, ao invés de subsidiar a questão o é que o Estado não ajuda, mas pelo menos nós estamos aqui com uma cultura alimentar que dizer, vamos gastar um pouco mais, mas é por enquanto. Lá na frente a gente vai baratear e tal. E a gente vai se organizando através dessa busca de qualidade de vida, né? E que tem tudo a ver com consumo, porque nós não somos seres que vivemos de luz, né? Assim, quer dizer, nós precisamos do alimento, precisamos da matéria, né? Ainda que a energia, né? Como você trouxe, que é muito interessante, né? Esses aspectos energéticos que estão entremeados à matéria, né? E a gente admite isso de maneira muito patente, assim, mas a gente ainda precisa dessa interação com a natureza. Que bom, né? Que nós somos esses seres materiais que interagimos com a natureza através do consumo. Então não é o consumismo, né? É a boa alimentação, a boa vivenda, poder viajar de maneira sustentável, sem intoxicar o planeta, né? E através dessa boa alimentação de qualidade, você vai afinar a percepção, o paladar das pessoas, não? E você vai gerar uma certa consciência ambiental. Não? E as pessoas aí vão se abrir para essas questões. A gente tem consumido muito café especial, né? A gente tá pesquisando. Então, assim, mas você vai pagar R$40 num pacote de 250 gramas? Não, mas é o seguinte, você vai beber menos café e tal, né? Então a gente vai ajustando para que caiba no orçamento, para que seja um veganismo popular, mas que ao mesmo tempo eleve a consciência das pessoas e a sensibilidade. Como você disse, o letramento do paladar, né? Quase que você experimenta novos sabores, aí você já não quer aquele café ruim, que muitas vezes é mecanizado, é mal feito, faz mal. Então é assim, né? A gente tem que trabalhar com a questão da qualidade do consumo e ao mesmo tempo da vida simples, né? Também não focar no consumir, para não cair no consumismo, focar nas relações interpessoais, na qualidade das interações, né? Não mercantilizáveis, mas enquanto a gente estiver nessa troca de mercadorias, que a gente troque mercadorias de qualidade, né? Continua trocando mercadoria de qualidade e ao mesmo tempo procura se tornar também independente de limitar o consumismo, do jeito que você fala, não deixar ele crescer. Maravilha, acho que podemos ir para as nossas considerações finais. Eu já vou fazer as minhas, então acho que foi um debate interessantíssimo.
A cada oportunidade que eu tenho de debater os filmes, percebo que é muito melhor você poder ter um diálogo pós-filme do que simplesmente desligar e não ponderar ou ficar somente com seus botões, né? Então acho que a minha experiência foi muito enriquecida também hoje por ouvir as ideias aqui da Gabi, do Renato, do Gregory e tal. Acho que é um filme, retomando o que eu disse um pouco no começo, né? Que acho que a importância dele também é propor uma história dinâmica onde o veganismo pode se sagrar vencedor e contar a história de outra maneira, e o carnismo fica aparecendo quando ele é derrotado como algo semelhante à escravatura, né? Que também foi superada, né? Ou o voto somente para os homens no sistema político, né? Ou seja, tantos outros exemplos de opressões que caíram, né? Então me parece que esse filme ele é um pouco utópico e otimista nesse sentido, porque ele concebe uma história onde certas opressões podem cair e certos movimentos hoje minoritários, emergentes, podem se tornar majoritários e dominantes, assim, né? Esse otimismo ele pode ser também um pouco duvidoso, problemático e tal, por várias questões que a gente já colocou sobre a política do como chegar lá, né? O que fazer para que essa vitória aí descrita se realize, assim, né? Mas eu acho que é um objeto cultural muito interessante, digno da gente estudar, assim, uma ficção especulativa no formato de mockumentary, que coloca o que seria esse ano de 2067, após muitas inundações, muitas catástrofes climáticas, muitas pandemias de zoonoses, muitos conflitos entre a extrema-direita e os ativistas ambientais, inclusive com o martírio de um dos protagonistas do filme, que é o Troy, né? E acho que esse próprio debate que a gente teve aqui é uma prova da fecundidade desse filme, né? Que você assiste e você se sente provocado a mergulhar num debate sobre tantos temas importantes, relevantes e urgentes, né? Então acho que é isso. Bom, eu estou muito feliz com esse ciclo de cinema de libertação animal. Foi muito enriquecedor todos os nossos debates, foi incrível. Essa experiência, né, de debater, realmente uma experiência muito legal, muito interessante. Todo mundo que puder participar, participe, porque é muito bom. E citando um clássico da cultura brasileira, né, busquem conhecimento, ET Bilu, porque do jeito que tá, não dá para continuar. Esse filme traz esse impulso do é possível mudar as coisas, né? Diferente do filme que assistimos na semana passada, que a gente falou muito sobre o imobilismo que ele pode gerar, né? Por não trazer essa perspectiva da transformação. O filme de hoje traz essa perspectiva da transformação, é a base do filme, né? E a gente realmente pode fazer isso, a gente pode construir um mundo diferente, um mundo pautado por outros princípios, e um mundo que seja bom para todos os seres que vivem nele, né? Não só 1% da espécie privilegiada, que não é nem toda a espécie privilegiada que vive bem, né? É só 1% dela. Então é isso. Eu gostei bastante do filme, é humor, né? Nesse sentido, eu acho que é o tipo de entretenimento que consegue ser socialmente importante, relevante, né? Porque também quando é um entretenimento que tenta ser sério, mas é só um entretenimento, aí falha. Então acho que o humor ele tem esse papel de ser um entretenimento, e na medida em que é um humor contra os opressores, né, que faça piada dos opressores, ele se torna socialmente relevante. Então ali você, por mais que você também traga alguns clichês dos veganos, né, eu acho que passa assim mais como uma autocrítica e tal. E aí depois ele, né, realmente ele tá ali fazendo chacota dos carnistas, né, colocando os carnistas naquele lugar de historicamente superados. Eu gostei bastante, assim, acho que os filmes sobre libertação animal devem ser julgados por esse quesito, né, porque sempre vai ter outros aspectos que a gente pode criticar, mas só de trazer essa pauta eu acho que já é um grande mérito, porque é muito raro você ver filmes que entrem nesse assunto.
E aí, como disse na edição passada, no nosso debate passado, acho que o veganismo é voltar à raiz das coisas, né? No momento em que na nossa pré-história nós éramos coletores, então ir à raiz é ser radical. Então acho que quando você aborda a questão da libertação animal, você está sendo radical o suficiente, ou seja, você está sendo coerente, e a partir daí a gente pode debater as outras formas de opressão, né? Porque também quando você só debate a luta contra o racismo, a luta contra o sexismo, a luta contra o capitalismo, e você não entende a origem de todas essas formas de opressão, também você fica flutuando, você perde um enraizamento, que é essa sociedade especista, que se julga superior, que é a imagem e semelhança de Deus, e que é um narcisismo institucional da espécie humana, né? Então a gente se acha muito bom em tudo, mas isso é só uma forma da prepotência, né? Como o Eduardo trouxe da outra vez. E aí eu acho que esse filme, ele, através do humor, ele consegue ironizar a prepotência dos carnistas. Então, continuando seu pensamento, não? A palavra humano e humus tem a mesma raiz do humilde, não? Então, no tempo romano, aquele humus, aquele vivo embaixo da terra, e aquele homem, aquele baixinho humilde, justamente em cima da terra, embaixo, esse era tudo o pequeno na frente da grandeza do cosmos, na frente da universalidade dos deuses, não? E para mim esse filme foi também muito estimulante, eu vi que provocou também muito essa conversa muito bonita, tá? E então para mim o que eu gostei muito do filme foi realmente de eu encontrar várias ideias que eu nunca tinha pensado, tá? Então para mim foi muitas coisas muito novas, e nesse sentido, tá, todo esse pensar de ter no futuro um ambiente só de vegetarianos e como que funciona tudo isso, não? Então eu nunca tinha pensado dessa maneira, de uma maneira tão concreta, essas possibilidades, não? Então para mim foi muito bom, muito interessante. E eu agradeço muito a vocês. Maravilha, então nós estamos encerrando o segundo ciclo de Cines Debates da Casa de Vidro nesse ano. Uau. A gente fez o ciclo do cinema pernambucano de ficção, fizemos agora o ciclo da libertação animal e do veganismo, e no mês que vem estaremos também em solidariedade com o povo palestino, fazendo um ciclo de filmes que vão permitir, né, a todos que estiverem aqui compreender mais a fundo essa terrível situação de opressão também que o povo palestino atravessa nesse momento, né? E onde a questão da alimentação também ganha sua dramaticidade mais extrema, pois no momento que a gente está aqui com a pança cheia de tofu e cabutiá, o Estado de Israel está matando em massa a população de Gaza de fome, de sede, destruindo os campos de oliveiras, O massacre da farinha, né? Massacrando aqueles que vão pegar farinha, né, impedindo a comida e a água potável de entrar através da fronteira de Rafah, né? Ou seja, a gente vive uma crise humanitária das mais terríveis, né, que a nossa geração já pôde testemunhar, e a gente não vai assim fugir da tarefa que é nossa enquanto não só mídia ativistas veganos, comunistas, mas como seres humanos e cidadãos globais, de também usar a arte do cinema, os documentários, os filmes de ficção, para tematizar esse horrendo genocídio que acontece diante dos nossos olhos e que inclui também a destruição dos meios para o povo palestino ter comida, né, em seu próprio território e libertar-se desse terrível sistema de apartheid e de esfomeamento, né, intencional que a gente vê, infelizmente, acontecendo aqui e agora, né? Silenciar na frente disso é participação. Então é isso, junho, ciclo de cinema palestino, né, de diretores palestinos, e é isso, participem do Cine Debate da Casa de Vidro. Até a próxima. Tudo de bom.